A jurisprudência é a segunda maior fonte das questões de concurso público, mas a maioria dos concurseiros fica completamente perdido na hora de estudar. Mas eu vou te ajudar a como você vai conseguir acertar o máximo de questões possíveis sobre jurisprudência num guia definitivo de forma gratuita aqui no YouTube. O que é a jurisprudência? A jurisprudência é o entendimento da corte sobre um assunto, e isso vai estar representado por meio de uma tese. Então, quando você pega uma súmula, uma tese de repercussão geral, tema repetitivo, é mais fácil porque a tese já está lá de forma destacada. É só aquilo que você tem que estudar. A súmula já é a tese. A tese de repercussão geral já é o que você tem que ser estudado. Aquela pequena frasezinha ali de 3, 4 linhas no máximo que você vai ter que memorizar. Mas quando a gente está falando de informativos, por exemplo, que é uma coisa um pouco mais extensa, como é que eu identifico a tese? Se você for estudar um informativo por meio do site do tribunal, por exemplo, do STJ, eu acho bem legal porque eles já organizam isso bem direitinho. Eles colocam o ramo do direito, direito penal, qual é o assunto. E aí eles colocam de forma de destaque. Tá vendo esse azulzinho aí? Esse azulzinho, ele é a tese que você vai precisar decorar, memorizar, né? Como se fosse a lei seca. Isso é o mais importante. Da mesma forma, tá lá no STF, ó. Já vem destacado logo no início do PDF. Eles colocam lá, resumo, é a primeira frase em negrito, é a tese. Lá no Buscadores da Direito, a gente vai ter isso em vermelho, né? Já em destaque, logo no cabeçalho, na hora de filtrar. O que é muito importante. Então, essa tese é o que é mais importante. É isso que vai estar nas questões da prova. Então, esse entendimento firmado em 2, 3 linhas é o que você vai precisar focar, memorizar para a hora da prova. E encarar isso como se fosse a lei seca. E eu posso provar. Vou te mostrar um exemplo aqui de uma questão recentíssima. Acho que foi uma das últimas provas agora, 2024, da CESP. E veja, esse foi o enunciado da questão, né? Então, a gente tinha lá a alternativa, justamente o texto da tese de um informativo de tema repetitivo. Observe, aqui a gente tem o enunciado da questão, que é basicamente a reprodução igualzinho do texto que foi a tese do informativo. No final, era inclusive um tema repetitivo, como eu já disse para vocês no outro vídeo, no primeiro da série. Os temas repetitivos são muito importantes. Veja, eu quero destacar aqui para você que, além da banca cobrar a tese praticamente igual, ela cobrou um julgado, veja, que é 2020, ó. Info 678, que caiu em 2024. Como eu falei para vocês, existem assuntos que são muito importantes. Então, a regra que é os 2 últimos anos são os mais quentes e devem ser prioridades para você, é também importante, mas os assuntos por matéria são cruciais, porque execução fiscal, quem vai fazer procuradoria sabe que a execução fiscal é um tema extremamente importante para a carreira. E não só para procuradorias, que a magistratura também cai muito execução fiscal. Então, estudar por assunto, estudar os temas repetitivos, tudo isso é importante para além dos 2 últimos anos. Mas voltando aqui para o foco do que eu quero falar da tese, veja, o enunciado da questão é praticamente a cópia da tese que saiu no informativo. E aqui eu grifei para você ver que a gente tem que encarar a tese, ela é igual à lei seca. Então a gente tem que procurar as palavras-chave. Quando a gente está estudando um artigo de uma lei, a gente não fica procurando ali as palavrinhas que são as pegadinhas, pode, inclusive, exceto, ressalvado. Da mesma forma, você faz isso com a tese do julgado. Então a gente tem aqui, ó, pode. Podia ser não pode, né? A banca vai trocar para não pode, não é possível. Mas aqui no enunciado ele fala que pode, posteriormente, sem, não. Então eu já grifei aqui, deixei em caixa alta para você observar que essas palavras-chave, tal qual a gente faz com a lei seca, você vai aplicar isso no estudo da jurisprudência. Mas, Rebeca, é só a tese que é só importante? Veja, a tese, ela é a prioridade. O que você vai precisar memorizar é o que a corte entendeu que está fixado ali naquela tese. Mas você também vai ter que se atentar, isso não é para todos os julgados, não. Existem alguns julgados que você vai precisar se aprofundar um pouquinho. Você vai perceber isso naturalmente, porque às vezes você lê a tese e não consegue entender. Tem tese que é bem clara, bem objetiva mesmo, e aquela tese ela vai cair somente aquilo. Mas existem alguns julgados que você vai ter que se atentar ao caso concreto e observar mais detalhes. Por exemplo, a FGV, ela adora construir casos gigantescos na prova, que às vezes dura metade de uma página na hora da prova, para cobrar uma jurisprudência recente, uma coisa que saiu no informativo. E como ela faz isso? Ela pega o caso concreto que saiu naquele julgado,
modifica um pouquinho para enquadrar no formato dela de questão, né, que é um caso aplicado. E nos enunciados ela coloca as pegadinhas, que é justamente as teses de defesa, as teses contrárias, né? Porque tem o recorrente e o recorrido quando chega ao STJ, ao STF, e eles vão ter duas partes, cada um alegando alguma coisa. E é justamente isso que você vai se atentar. O que foi que quem recorreu, o que foi que ele alegou? Lá no Busca do Direito já vem constando essas informações. Observe que aqui nesse caso que está aí na tela para vocês, basicamente foi isso que a banca fez. Ela pegou o caso concreto da dinâmica do julgado e aplicou na questão da prova. Então, se atentar ao caso concreto, observar certos detalhes, também vai ser importante. Então, quando você vê que um julgado, para você compreender ele, tem que se atentar à dinâmica do caso concreto, aí você já presta atenção, tenta se memorizar um pouco disso, porque pode ser que caia na prova, principalmente se for FGV, vai cair com forma de caso aplicado. E aí, atentar-se a certos detalhes é bem importante, porque às vezes só memorizando a tese não vai ser suficiente. Então, para além da tese, se atentar ao caso concreto também, para complementar. Para fechar, vamos recapitular aqui. O que eu preciso estudar na jurisprudência é a tese. A tese, ela equivale à lei seca. Então, eu vou encarar, eu vou olhar para ela e vou aplicar a forma que eu estudo para a lei seca, eu vou aplicar para esse estudo da jurisprudência. Então, buscando as palavras-chave, buscando memorizar aquele conteúdo. Também vou, depender do tipo de julgado, me atentar ao caso concreto que está ali proposto. E me atentar quais foram os detalhes, quais foram as dinâmicas, porque aquilo dali pode ser cobrado ou vai ser cobrado na hora da prova, principalmente quando é o banca estilo FGV. Por fim, eu também quero deixar a dica aqui para você se atentar aos fundamentos da decisão. Quais foram os princípios, quais foram os artigos constitucionais e legais que levaram a corte a definir, a decidir daquela forma. Por quê? A jurisprudência, ela não é só cobrada na fase objetiva, ela também cai na fase discursiva. E você se atentar quais foram os princípios, quais foram os fundamentos que levou a corte a chegar naquele resultado, é importante, porque lá no espelho da discursiva vai vir cobrando. Às vezes também cai enunciados e questões objetivas. Não é a regra, mas às vezes a questão ela cobra justamente uma coisa que não está na tese, mas que está nos fundamentos. Então, você saber também destacar. Lá no Buscador do Direito tem essa ferramenta já, que é com inteligência artificial. É muito bacana o que já você bota lá a opção. Quais fundamentos? Ele já te diz quais foram os fundamentos do julgado. Esse vídeo faz parte de uma série. Eu recomendo que você assista todos os vídeos para conseguir ficar afiado na jurisprudência. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar um comentário e compartilhar para um amigo que também está precisando melhorar na jurisprudência. E vamos juntos até a nomeação.